Olá pessoal, professor Luciano aqui. Vamos dar sequência, relembrando como está o nosso sistema. Hoje o nosso sistema ele tem três microserviços de negócio, um microserviço de apoio. Nós temos o cliente, então vamos imaginar que o nosso cliente ele vai fazer uma requisição para o produto service, informando o ID do produto que ele está tentando localizar e qual é a moeda que ele quer recuperar. Então ele vai encaminhar a requisição HTTP GET para o produto service. Esse produto service, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar no banco de dados os dados do produto, né? O banco de dados vai retornar essa informação, trazendo ali a marca, o modelo, o valor em dólar. Como o nosso cliente pediu o valor em moeda brasileira, em reais, então o nosso produto service precisará solicitar ao câmbio service essa informação. O câmbio service então vai receber, vai buscar no banco de dados a questão do fator de conversão. Após receber o fator de conversão, então ele vai ter a resposta que é trazendo a origem, o destino, moeda de origem, moeda de destino, o fator de conversão e o valor convertido. Ele manda essa informação de volta ao produto service, então o produto service pode completar o seu objeto com o valor convertido, sendo que tem ali, por exemplo, o ID 1, marca Apple, iPhone 15, valor $1.022, convertido fica para R$ 5.699. E essa informação, então, é retornada ao nosso cliente, beleza? O próximo passo agora que nós temos é criarmos aqui mais um microserviço de apoio, que é um microserviço de naming. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai gerenciar, ele vai ficar controlando quais os microserviços estão funcionando e vão servir de um para o outro. Porque o que acontece? Esse produto service, ele vai ter que comunicar o câmbio service. Se o câmbio service estiver offline, ele tem que buscar outra alternativa para isso, né? Então, ele tem que ter outras instâncias. E ele vai, através do naming service, através do Eureka, que é um do pacote Netflix, ele vai fazer isso aí, certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos criar o nosso próximo projeto. Então, aqui, nós vamos clicar no botão direito, New, vamos criar um novo projeto. Será um novo serviço que nós vamos ter nessa nossa arquitetura. Vamos pegar Spring Boot, Spring Start Project. Ele vai trazer as informações. Então, o nome do nosso serviço vai ser Naming Service. Certo? Ele já está ali, porque eu já tinha feito alguns testes, né? Naming Service vai ser o serviço de nomeação. Poderia ser Eureka Service, alguma coisa nesse sentido aí, né? Mas vamos dar um nome de Naming Service. Ou melhor, vamos utilizar Eureka mesmo. Vamos mudar um pouquinho, né? Eureka Service, com K, tá? Que é a da biblioteca Eureka. Então, o grupo ID continua o mesmo, br.edu.attus.paradigma. O Artifact ID a gente usa o mesmo nome do serviço, Eureka Service. E aqui nós vamos colocar projeto microservice para gerência de serviços ativos no ambiente. Vou botar assim, né? Vocês já vão entender melhor. E o package inicial, então, vai ser br.edu.paradigma, junto com Artifact ID, Eureka-service. Lembrando que esse package vai ser transformado, esse traço em underline, né? Porque o Java não permite hífen em package. Dá um next. Quais são as dependências que nós vamos ter aqui nesse nosso projeto do Eureka Service, certo? Qual que vai ser as dependências? São poucas, beleza, pessoal? Primeiro, o Actuator, é muito importante ter o Actuator, então todos os nossos projetos têm um Actuator, então lembra, Actuator, né? Qualquer coisa procura ele aqui, né? O DevTools, então vocês podem pegar aqui de cima ou localiza ele, o DevTools, que ajuda nosso desenvolvimento. E vamos procurar lá por Eureka. Se vocês botarem Eureka, vai ter lá o Eureka Discovery Client, que não é esse que nós vamos usar o server,
ok? Porque esse cara vai ser o servidor. Dá um next, finish, ele vai começar a baixar, vai importar o projeto dentro do nosso workspace do Eclipse. Está importando aqui, beleza? Show. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos procurar aqui dentro do package, dentro do source main Java, dentro do nosso package inicial, localiza aí a classe Eureka Service Application, que é a nossa classe que tem o nosso void main, e aqui logo abaixo da anotação Spring Boot Application, nós vamos dizer que esse cara vai ser um servidor Eureka. Então, nós vamos colocar um arroba enable Eureka Server, para startar a aplicação e ele já carregar as outras configurações necessárias para nível de servidor Eureka, beleza? Colocando isso daí, agora a gente também vai configurar então o source main resources, certo? Ele está application, vamos renomear esse cara para YAML. Então, vou tocar o properties por YML. Vou ajustar o meu arquivo, então, aqui tem string, vou botar 2 pontos, application, lembra do tab, não pode ser tab, né? Name, e aqui não é igual, beleza, certo? E aqui em cima eu vou colocar outra configuração, que é o server.port. O que acontece, pessoal? Se você deixar sem setar esse cara, ele vai tentar startar na porta 8080, mas a porta 8080 é para outro serviço. A porta padrão de servidor de naming, de nomeação, é 8761. Essa é a porta padrão, tá? Não que seja obrigatório, mas é o padrão se utilizar. E nós temos que fazer mais duas configuraçõezinhas aqui. Porque como às vezes a gente pode ter 2, 3 servidores Eureka, às vezes você pode fazer o registro. Nesse caso, nós vamos ter um só, tá? Não vamos criar um ambiente muito robusto, mas vamos ter um só. Então aqui a gente vai dizer para ele não se autorregistrar, porque às vezes ele pode ficar dando falha, procurando e dar uns erros, né? Então a gente vai dizer assim, eureka.client.register with Eureka. Esse cara aqui, ó. Então, você quer que esse cara se registre com Eureka? Daí nós vamos dizer que false, que não queremos. E outra configuração é o fetch register. Então, vou botar eureka.client.fetch register. Esse cara aqui, certo? E eu também vou dizer que ele é false, beleza? Feito isso, a princípio o nosso servidor está funcionando. Vamos dar um start nele. Vou selecionar então que serviço aqui, Eureka Service, e vou dar o start nele. Vamos dar uma olhada nos logs. Aqui, startando, informações, né? Depois a gente pode, se quer, remover essas questão, o load balance e tal. Pode ver que ali já aparece ali informações sobre balanceamento, ó, o actuator, e startou na porta 8761. Vamos ver o que tem lá nessa porta 8761. Então, vou acessar aqui, localhost 8761, vai ter o cara aqui do Spring Eureka. Então, deixa eu diminuir aqui para ficar mais visível. Então, o que acontece? Ele traz informações sobre o servidor Eureka e ele vai ter quais as instâncias que estão registradas. Pode ver que ele está dizendo aqui, ó, nenhuma instância disponível, né? Nenhuma instância disponível. Por quê? Porque ainda nós não configuramos os nossos outros microservices para se registrar nele. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, deixa eu dar um Ctrl M, fazer com que o campo service e o produto service se registrem nesse cara aqui. Como nós vamos ter que adicionar dependência, eu vou dar um stop nesses dois caras, certo? Para não ficar reiniciando e podendo dar erro. Então, vou dar um stop. Vou deixar rodando somente o serviço do Eureka, né? Agora, a gente vai ter que configurar o produto e o câmbio service. Então, vamos começar pelo câmbio service. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos adicionar uma dependência. Então, vamos botão direito em cima do projeto câmbio service. Vou lá em Spring, add starters,
Lembra que apareceu ali quando a gente procurou o Eureka, apareceu um client? É o que nós temos que fazer. Então, vou botar aqui, ó, Eureka Discovery Client, para dizer para esse cara que esse cara vai ser um cliente do meu Eureka, né? Vou dar um Next, ele vai adicionar algumas dependências, né? Então, ele vai adicionar aqui aquele grupo que ele já adicionou no produto, que não vai precisar, e o Eureka Cloud Starter Netflix, né? Eureka não, Spring, né? Seleciono o POM XML e dá um Finish. Esperar um pouquinho. Aqui em cima eu posso ir fechando todas essas abas para não ficar aberto. Save aqui. Fechar tudo isso para não ficar aberto. E agora eu vou trabalhar especificamente no câmbio service, beleza? Então, o que nós vamos ter que fazer para ele se registrar no nosso servidor Eureka? É simples, pessoal. Primeira coisa, nós vamos abrir aqui dentro de Search Main Resources, dentro do campo Service, vou abrir meu arquivo de configuração e eu simplesmente vou configurar para ele se auto-registrar lá no nosso Eureka. Então, vou vir aqui no final do arquivo, dar um Ctrl E para dar mais fácil, vou dar um Enter, voltar, né? E vou dizer que eu quero que ele se registre lá no nosso servidor. Lembrando que o nosso servidor ele está rodando na porta 8761. Então, vou pegar aqui, eureka.client.service-url. Esse cara aqui, ó, URL. E daí ainda vou colocar aqui qual é a zona padrão. Então, vou botar default-zona. Nós vamos dizer qual é a zona padrão que ele vai estar. Não é traço, perdão, é com Z maiúsculo. Default zone, dois pontos. E vou colocar aqui qual é o servidor. Então, lembra que nós estamos rodando no 8761. Então, vou botar http, dois pontos, barra, localhost, dois pontos, 8761, barra, Eureka. Esse vai ser o nosso servidor, beleza? Tem algumas configurações que a gente vai botar aqui também, tá, pessoal? Para facilitar a nossa vida. Uma delas é, como nós estamos trabalhando com máquinas local e tudo mais, então a gente vai dizer que é localhost para evitar. Ou a gente pode setar o endereço IP, tá? Ao invés de a gente utilizar. Tem duas configurações que a gente dá para usar aí que são legais. Uma delas é dizer para ele usar o endereço IP ao invés de a URL completa do serviço ou localhost. Então, vamos setar para ele preferir o endereço IP aqui. Então, vou botar aqui eureka.instance.prefer, aqui ó, preferir IP. E daí a gente vai dizer true, que é para ele preferir IP com true, beleza? Outra configuração que a gente pode botar aqui é para, ao invés de usar o Heartbeat, ele utilizar as informações do Actuator. Então, vou botar aqui eureka.client.health check aqui, enable true, certo? E agora a gente tem que configurar só para expor o nosso Actuator, expor a questão das informações. Que aqui, quando a gente diz isso aqui, ao invés de ele usar o Heartbeat, que é tipo um ping, ele vai buscar no info, lá do Actuator, lá no info. Então, ele vai fazer localhost 8100 barra, vai tentar localizar Actuator info. Como nós não estamos aqui rodando, né, ele vai dar erro, mas nós temos que dizer que esse cara vai ser exposto lá. Então, é bom colocar essa configuração aqui embaixo também. Então, vamos lá. Vamos configurar a questão do Actuator, a gente bota management ponto endpoints ponto web ponto expose. A gente vai dizer, eu quero incluir tudo. Então, asterisco, entre apóstrofo, vai expor tudo isso daí. Beleza? Fazendo isso daqui, ó, essas configurações principalmente, e essa daqui para o Spring Actuator funcionar, a princípio vai funcionar o nosso
mapeamento, nosso registro. Vou dar um Ctrl S aqui. Dar um Ctrl M, né? E vou startar a nossa aplicação. E agora nós vamos dar uma olhada nos logs, tá, pessoal? Então, tem que olhar que às vezes ele fica mudando aqui o log conforme ele vai intercalando, né? Então, está startando a aplicação. Você sempre tem que cuidar. O que diz aqui, ó? Que aqui é a informação de qual log que ele está mostrando. Ó, câmbio service, aqui, beleza, vamos ver, ó, câmbio service. Se nós olhar aqui, ele vai dizer, ó, Discover Client, tá? Ele está registrando no serviço, ele está dizendo as informações e tudo mais, e está tentando se registrar lá no nosso servidor Eureka. Se nós olhar o nosso log do servidor Eureka, aqui, vai aparecer lá, ó, registrado instância. Então, agora, se nós viermos novamente aqui no Eureka, dá um F5, vai aparecer, isso aqui some depois de um tempo, tá, pessoal? Depois de um tempo rodando, ele some. Ele vai aparecer aqui, ó, o câmbio service, a nossa aplicação. E se tu ver, se eu botar um mouse aqui, ó, e entrar dentro dele, ele vai buscar lá, ó, o endereço IP, a porta, o actuator info, que a gente passou para ele, né? Então, ele vai buscar informações a partir do health também, né? Health, status ups, ele vai trazer essas informações aqui que ele vai buscar. Beleza, pessoal? Então, ele já está funcionando, já está registrando aqui o câmbio service para esse cara aqui. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o produto service. Beleza? Vamos fazer produto service, vai ser mais rápido, né? Então, vamos voltar lá para nós registrar o nosso produto service no nosso projetinho Eureka. Então, vou fechar aqui do Service, vou vir aqui no projeto Produto Service, botão direito, Spring, ADD Starters. Vou marcar a opção aqui do Eureka Discovery Client, Eureka Discovery Client, Next. Selecionar o POM para ele substituir o nosso POM local pelo POM que ele baixou. Beleza? E vou configurar então aqui dentro do Source, dentro do Produto Service, dentro do Source Main Resources, no nosso arquivo Application YAML, eu vou configurar para ele buscar, para ele se auto-registrar lá no nosso servidor Eureka. Então, vou botar eureka.service-url. Pode ver que não aparece o default, tá? Daí você pega o URL, dá um Enter, daí aqui dentro você coloca default zone, dois pontos, e vamos botar FTP, dois pontos, barra, contra barra, né? Melhor, barra, né? Localhost, dois pontos, 8761, barra Eureka. Eu também vou dizer que é para ele preferir o endereço IP, né? Então, vou botar aqui eureka.instance.prefer IP address true, e também vou botar aqui eureka.client.health enable true. Esse cara aqui, então, é para ele utilizar o endereço IP. Esse cara é para ele buscar do Actuator. E vamos configurar o Actuator para mostrar tudo. Então, vou botar aqui management.endpoints. Opa, management foi um meia mais, .endpoints.web.exposure include tudo, né? Para excluir tudo. E tem aquela outra configuração que também é legal, né? Da gente botar management. Eu não botei no câmbio, mas dá para a gente botar aqui management.endpoint.health, que é a configuração específica do health, que a gente vai botar aqui show details, para ele sempre mostrar, always, sempre mostrar os detalhes, tá? Feito isso, dou Ctrl S. A princípio é isso aí, vou dar o start aqui no produto e ele vai se registrar lá no nosso Eureka Service.
Beleza, startou. Vamos dar uma olhada no nosso Eureka Service. Tá aqui, ó. Então ele vai ficar monitorando, ele vai ficar mostrando para nós quais serviços estão ativos e quais não estão ativos. E nem agora nós temos dois serviços, Câmbio Service, uma instância up, né? Uma instância up, produto service, uma instância up. Mas para que serve isso, tá, pessoal? Primeira questão, a partir de agora, quando o produto service tentar localizar o câmbio service, você não precisa mais informar a URL completa para ele. Ele mesmo vai se localizar, ele mesmo vai localizar qual URL. Quer ver como funciona? Nós vamos, primeira coisa, vir aqui, então, produto service, vamos localizar aqui, lá o nosso, lembra o nosso cliente, lá dentro do produto service, o nosso câmbio client, a gente tinha especificado essa URL aqui, ó, de forma fixa. Aqui a gente não precisa mais dizer URL. Mas como é que ele vai saber o endereço do câmbio service? Porque ele vai vir aqui no Eureka e vai olhar. Bom, o câmbio service é no endereço localhost, no endereço desse IP que está na minha máquina. Então, posso dar o Ctrl S aqui. Ele vai reiniciar e ele vai descobrir qual é o endereço do câmbio service. Vamos dar uma olhada aqui nos logs e tudo mais. Ó, esse auto registrou lá no produto service, né? Então, está registrado lá no nosso Eureka. Agora, quando eu consumir aqui, ele vai buscar tranquilamente lá no nosso câmbio service. Ele vai conhecer, certo? O nosso câmbio service através, ó, aqui tá, ó. Ele startou aqui o cliente, fez as solicitações, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é o endpoint que eu estou. Produto service. Fez todo o processo normal, sem eu precisar ter esse mapeamento estático, certo? Então, a partir de agora, sempre que ele precisar um câmbio service, ele vai analisar o que tem no Eureka. Então, no Eureka, a gente vai ter aqui, por exemplo, dois caras, ele vai ver qual que é o endereço do câmbio service que está registrado. Ah, esse cara aqui, certo, pessoal? Então, no próximo a gente vai criar mais umas instâncias e daí a gente vai começar a ver balanceamento de carga. É bem legal essa parte aí, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo aí.